Saudações a todos. Estamos, então, entrando em um conteúdo novo. A gente vai estar abordando um pouquinho sobre a modalidade esportiva de handball. Está planejada já para seguir a sequência que a gente havia vindo discutindo, disciplina de educação física. Então, a gente vai dar continuidade nesse tema. Bem, o objetivo geral, então, da aula, gente, é conhecer e aplicar os fundamentos do handball. O objetivo específico é conhecer a evolução do handball, relacionar as regras com a prática esportiva, reconhecer os fundamentos técnicos e aprendizagem dos fundamentos e estratégias usadas no jogo de handball. Conteúdo, iniciação às modalidades esportivas, no caso do handball. A gente vai estar vendo a história, as noções de regras e fundamentos básicos, algumas noções de arbitragem também. Alguém sabe, então, da onde que surgiu o handball? Como que surgiu isso? A gente sabe que, historicamente, vários jogos jogados com a mão haviam sido feitos antes de surgir realmente o handball. No entanto, somente em 1919 que ele surgiu com uma forma mais sistematizada, ou seja, com as regras que organizavam melhor isso, e que se mantiveram, a maioria delas, até os dias atuais. Inicialmente, então, o jogo ele era jogado num campo de futebol, ok? Com 11 jogadores. O termo é um termo em inglês, apesar de ser um alemão, um professor alemão que tenha criado as regras do handball, o termo handball é um termo em inglês que significa hand, mão, e ball significa bola. Então, bola, mão, jogo de bolas com a mão, ok? Então, foi em 1919 que surgiu o handball. Sistematização do handball. Após ter as regras publicadas pela Federação Alemã de Ginástica, o esporte ele começou a ser praticado de forma competitiva em países como a Áustria, Suíça e Alemanha. Nessa fase inicial, as partidas de handball elas eram realizadas em campos gramados, parecidos com os de futebol. Assim como no futebol de campo, cada equipe de handball era composta por 11 jogadores, bem diferente do que a gente tem na atualidade. As regras oficiais atuais, elas determinam que uma equipe pode ser formada por até 7 jogadores titulares. Então, vejam só a mudança, de 11 para 7. E se deu também, é claro, se a gente levar em consideração, ao tamanho do campo que era utilizado. Eles utilizavam um campo maior. Atualmente, a gente utiliza uma quadra que ela tem uma dimensão menor do que um campo de futebol, por exemplo. Aqui algumas imagens que eu encontrei na internet, eu achei interessante colocar aqui, para vocês terem uma ideia de como que eram os primeiros jogos de handball. Então, eram realizados, inclusive, chuteiras com travas eram utilizadas, hoje a gente não tem isso mais, né, porque a gente utiliza. E a trave também, ela era bem diferente. Depois a gente vai estar vendo um pouquinho mais sobre isso. Então, aqui a gente tem um arremesso de suspensão sendo realizado. Em 1920, o diretor da Escola de Educação Física da Alemanha tornou a modalidade como desporto oficial. 5 anos mais tarde, a Alemanha e a Áustria fizeram o primeiro jogo internacional, com a vitória dos austríacos por 6-3. O aparecimento do handball nas Olimpíadas foi em 1936. No ano de 1966, os jogos de handball em campo gramado foram descontinuados, passando o esporte a ser realizado somente em salão. Então, vejam, desde 1919 até 1966, ele foi jogado em campo aberto. Depois, ele passou a ser jogado em salão somente em 1966. As regras atuais de handball. Essa aqui é uma quadra de handball, com as dimensões a gente já vai estar abordando, mas eu gostaria de mostrar a primeira imagem, justamente das áreas. Essa aqui é a área defensiva do goleiro, ok? É a linha de 6 metros. Essa aqui é a área do tiro livre, ou conhecida também como área de 9 metros. Aqui a gente tem a cobrança da penalidade do handball, ela é conhecida como 7 metros. Aqui é a área onde o goleiro pode vir, o limite máximo onde o goleiro pode vir na hora de uma cobrança de 7 metros. Ok? Aqui a gente tem a área de substituição. Então, nessa parte inferior da quadra que a gente tem a área de substituição, ela é 9 metros, uma dimensão aqui. Aqui o meio da quadra, ok? Aqui a gente não tem o desenho do círculo, mas a cobrança do meio da quadra ela é realizada aqui. Vamos para as dimensões, então. De acordo com o regulamento oficial, a quadra de handball ela deve ter
entre 40 e 20 metros, ou seja, 40 de comprimento e 20 metros de largura, beleza? Aqui a gente tem a área do gol, que é a marca do goleiro de 4 metros, marca de 7 metros. Aqui a gente já tem tudo escrito. Antes eu tinha falado sem estar escrito, agora a gente já tem as definições corretamente elencadas. Baliza. A baliza, ou a trave, conhecida também como trave, ela é um formato diferente da trave de futsal. Ela tem um formato quadrado, ok? E ela é listrada, como vocês podem ver. Ela é 2 metros por 3 metros. Quando é considerado gol e quando não é considerado gol durante uma partida de handball. Bem, o gol ele é validado após passar totalmente pela linha ou pela trave, tá? Na imagem de baixo a gente pode ver claramente aqui, ó, quando ele é considerado gol, ok? E quando não é considerado, mesmo que ela passe parcialmente, não é considerado gol, porque ela não passou totalmente. Então a regra diz que ela tem que passar totalmente para o juiz validar o gol. Qual o número de jogadores? Uma equipe consiste em até 16 jogadores. Isso é claro, o regulamento oficial. Em torneio e campeonatos menores, normalmente esse número ele é reduzido para 12 ou 14, dependendo da competição, como é o exemplo dos jogos escolares do JUER e o GIFRO, né, que a gente participa. Então, normalmente, utiliza-se em jogos oficiais esse número aqui. Então, se for jogar um jogo oficial, o número máximo de jogadores de uma equipe é 16, sendo 7 titulares, ok? E 9 reservas. Importante ressaltar também que a partida pode continuar, mesmo que uma equipe fique reduzida a menos de 5 jogadores na quadra. Em que situação que pode ocorrer isso? Em situações em que os jogadores recebam 2 minutos, a suspensão no handball. Então, nessa situação, a equipe pode continuar jogando. Vamos para as posições dos jogadores. A gente tem o goleiro, que ele tem a função de defender e ele pode jogar como jogador de quadra. Tem o ponta esquerda, joga bem no canto esquerdo da quadra, ele tem como característica a velocidade. A gente tem o meia esquerda, ele joga entre a ponta esquerda e o armador. Geralmente ele tem um forte arremesso e bons fundamentos. O armador central, ele organiza a jogada, gente. Então ele é responsável por armar também os esquemas de ataque, as estratégias de ataque. O meia direita, assim como o meia esquerda, só que também ele fica posicionado do lado direito. A gente tem o ponta direita, que ele joga na ponta direita, é um jogador também de velocidade. O pivô, que é um jogador que fica infiltrado na defesa adversária, fazendo bloqueios e recebendo bolas para o arremesso. Aqui a gente tem um sistema de ataque 5-1 que eu tentei colocar para vocês entenderem. Então a gente tem o ala esquerda posicionado aqui, a gente tem o meia esquerda, o central, o meia direita e o ala direita. Esse ala a gente pode falar também ponta, que é conhecido como ala ou como ponta, ok? Mesma coisa, não vai mudar nada não. O pivô é esse cara aqui, ó, ele fica sempre entre a defesa, ele vai ficar sempre entre essas linhas aqui. Então esse sistema aqui é um sistema de ataque 5-1, por quê? Porque a gente tem 5 jogadores aqui atacando e um mais avançado. Então essa formação ela é 5-1. Agora vamos levar em consideração a equipe que está defendendo. Qual que é a formação tática de defesa da equipe que está defendendo? Se a gente observar, a gente vai ver que estão os 6 jogadores em linha. Por isso que ele é definido como 6-0. Então esse sistema de defesa ele é conhecido como sistema 6-0. Aqui eu separei uma imagem justamente com os jogadores em linha para mostrar para vocês o sistema 6-0. E aqui a gente tem o sistema de defensivo 5-1, que é quando tem 5 jogadores em linha atrás e um jogador mais avançado para poder tentar defender. Então, esse sistema defensivo, ele junto com o 6-0 é o sistema mais utilizado no handball. Vou repetir, o sistema mais utilizado no handball é o sistema defensivo, né? Sistema 5-1 e o sistema 6-0. No handball também a gente possui outros sistemas, como o 3-2-1, o 4-2, o 3-3 e o 1-5. Só que normalmente os mais utilizados são esses dois que eu havia citado. Locais de cobrança dos tiros em uma partida de handball. A gente tem o tiro de meta, que é a cobrança que o goleiro faz, dando início à partida. Toda vez que a bola vir, ele fizer uma defesa ou que a bola sair nessa linha de fundo, e desde que tenha tocado nele ou que a equipe adversária tenha arremessado, por último, então ele vai dar um tiro de meta, ele vai dar início à partida.
Como que tem que ser feito isso? Ele tem que passar a bola para alguém da equipe dele que está fora dessa área defensiva dele aqui, ó. Essa aqui é a área defensiva dele. Ele não pode sair jogando, ele não pode sair correndo com a bola aqui. Ele tem que passar a bola para alguém que está fora, ok? Existe a regra, gente, importante ressaltar isso, das passadas. Cada jogador de linha que tiver com a bola em mãos, ele pode dar 3 passos, tá? Ele pode dar 3 passos segurando a bola em mãos, sem quicar ela, ok? Se ele estiver quicando ela, estiver driblando, que é o fundamento muito utilizado no handball, ele pode andar a quadra toda sem problema nenhum, se ele estiver driblando ela. Agora, se ele estiver segurando ela, ele pode dar só 3 passos. E ele pode fazer isso somente uma vez, ou seja, ele vai dar 3 passos, ele vai continuar quicando, e aí ele pode fazer de novo 3 passos. Nesse momento que ele der mais 3 passadas, aqui vamos dizer, vamos supor que ele faça isso, gente. Ó. Vou tentar desenhar aqui para ilustrar o que o jogador vai poder fazer. Essas bolinhas são as passadas dele. Essa seta significa que ele foi quicando até lá. Então, ele recebeu a bola aqui. Ele deu 3 passos. Ele pode ir driblando até lá, ok? Se ele deu mais 3 passos, ele tem 2 possibilidades. Ou ele arremessa para o gol, ou ele passa a bola. Ele não pode quicar ela de novo. Ele não pode driblar de novo, senão ele comete infração. Vocês estão me entendendo? Então, não pode fazer isso 2 vezes. Ele vai poder fazer de novo se ele passar a bola e receber de novo. Aí ele vai poder fazer novamente essa situação aqui que eu coloquei para vocês. Vamos para a próxima aqui. Tiro de 7 metros, conhecido também como penalidade no handball. O pé do jogador tem que estar um pouquinho atrás da linha. Ele não pode levantar o pé de apoio na hora do arremesso para o gol. Tiro lateral. Tiro lateral é uma cobrança de lateral, ok? O pé do jogador que for cobrar tem que estar em cima da linha e o outro fora da quadra. E ele não pode estar em movimento. Ele tem que estar parado no momento de cobrança. Da mesma forma que ocorre o tiro livre. Então, o tiro livre ele é em qualquer local da quadra. Então, a cobrança, por exemplo, do tiro livre ocorre no local onde ocorreu a falta. Você está me entendendo? Então, o que acontece? Vamos supor que a falta tenha ocorrido aqui, ó. Então, ele vai cobrar a falta aqui. Tem só uma coisa que escapa dessa regra, gente, que é quando ocorre a falta dentro dessa área aqui, ó. Toda vez que ocorrer uma falta dentro dessa área defensiva da equipe adversária, a equipe que estava atacando vai cobrar a falta logo após essa linha de 9 metros, ok? Sempre fora. Nunca vai poder cobrar essa falta aqui dentro. A gente tem também o tiro de saída, que é o meio de quadra. Toda vez que uma equipe der início a uma partida ou levar um gol, o jogo deve ser reiniciado aqui. Então, um jogador tem que estar com um pé em cima da linha, o outro do lado, ok? E passar a bola para alguém da equipe dele. Ele não pode sair jogando sozinho, da mesma forma que a gente faz no tiro livre. O jogador não pode sair jogando sozinho, ele tem que passar a bola para alguém da equipe dele e aí depois inicia o jogo, ok? Aqui a gente tem mais uma imagem da quadra com algumas dimensões. Vamos para as principais regras. O goleiro, então, ele é o único jogador que pode se deslocar em qualquer local da quadra. Só que tem um porém, gente. Quando ele estiver dentro da quadra dele, dentro da área de defesa dele lá, ele vai poder fazer defesa com o pé, ele vai poder andar quanto ele quiser com a bola em mãos, não tem problema nenhum. Ok? Ele vai ter um tempo para poder fazer isso, uns 3 a 5 segundos o juiz vai considerar para poder dar reinício ao jogo. Só que no momento que ele sair da área dele, ele vai ter que seguir as regras dos jogadores de linha. Então, fora da sua área, ele deve jogar como qualquer outro jogador de quadra, ou seja, ele vai respeitar as regras dos jogadores de quadra. Somente será considerado gol quando a bola for lançada para o gol e ultrapassar totalmente a linha de gol por dentro da baliza. Isso a gente já havia falado anteriormente. A área de gol fica entre a linha de fundo e a linha dos 6 metros. O jogador que penetrar nessa área será punido com tiro livre. Ou seja, toda vez que o jogador invadir a área do goleiro é falta. Tem só uma situação que não ocorre falta. Quando ele cair dentro da área do goleiro, quando ele estiver arremessando a bola, aí ele não comete falta. Entendeu? Então, no momento que ele estiver saltando, desde que ele saltou fora da área, ele pode cair na área do goleiro, desde que isso não cause nenhum prejuízo para a equipe adversária. O manejo da bola. O que eu posso fazer com a bola, então, gente? Lançar, bater, empurrar, socar, parar e pegar a bola de qualquer maneira, desde que com a ajuda das mãos, braços, tronco, cabeça, coxas, joelhos. Pé não pode, tá, gente? Então, segurar a bola por no máximo 3 segundos, mesmo ela estando ao chão. Então, no máximo 3 segundos parado com a bola em mãos. Fazer no máximo de 3 passos com a bola em mãos também. É proibido utilizar o pé na bola, ou seja, chutar a bola, ou se a bola pegar no pé durante o jogo é falta.
Só o goleiro que pode pegar dentro da sua área, desde que faça uma defesa. Tiro de meta. É ordenado quando? Antes de ultrapassar a linha de fundo, a bola tenha tocado por último em um jogador da equipe atacante ou no goleiro de equipe defensora, estando esse dentro da sua área de gol. O tiro de meta, então, é a cobrança, o reinício da partida que o goleiro dá, uma cobrança que ele faz lá na sua área de meta, na sua linha de defesa, na sua área defensiva. Ele deverá sempre ser cobrado dentro da área do goleiro, somente ele poderá colocar a bola em jogo, ou seja, ninguém pode ir lá dentro cobrar, okay? Ninguém pode invadir lá para cobrar, dar início à partida, é o goleiro que tem que fazer isso. Escanteio. É ordenado quando a bola ultrapassar a linha de fundo, tendo tocado por último em um jogador da defesa, sem que o goleiro dessa tenha tocado na bola. Toda vez que a bola sair e tenha tocado, por exemplo, na defesa, eu vou dar um exemplo aqui, vou tentar fazer um desenho para que vocês entendam um pouco isso. Aqui a gente tem esse jogador que é um xizinho, ele vai tentar arremessar a bola. Tem o jogador que representa a bolinha e vai tentar defender. O que acontece? Se esse jogador arremessou a bola pegou esse jogador da defesa e ela saiu por aqui, então vai ser escanteio, porque pegou por último nesse jogador aqui, ok? Só que se a bola por último pegou no goleiro, o goleiro, por exemplo, em vez da bola ter vindo por aqui, ela estava passando aqui, o goleiro encostou por último na bola e a bola saiu aqui, aí não é escanteio, gente, aí é tiro de meta. Toda vez, então, que a bola pegar no goleiro, vai ser tiro de meta, vai ser bola do goleiro. Se pegar na equipe defensiva, que estava defendendo, aí sim vai ser cobrado um escanteio. Tiro lateral. Ele é ordenado quando a bola ultrapassa totalmente a linha lateral. Ele também é cobrado quando um jogador que tiver com a posse de bola sai da quadra ou pisa em cima da linha. Nessa situação é cobrado o tiro lateral. Como que é feito isso? Um pé tem que estar em cima da linha e o outro fora da quadra. E parado, ele cobra passando bola para alguém da equipe dele. Ele não pode sair jogando sozinho, ok? Tiro de 7 metros. Esse tiro é ordenado em caso de faltas graves sobre o adversário, ou toda vez que o jogador tiver uma chance clara de fazer o gol e ele for impedido. Por exemplo, ele está indo arremessar, saltou na hora do arremesso, perto da área do gol lá, e alguém foi e segurou ele na hora do arremesso. Então, nesse momento, é cobrado um tiro de 7 metros. É uma penalidade. Nesse momento, gente, é importante frisar que todos os jogadores, tanto da equipe que está atacando e defendendo, vão ter que ficar fora da linha de 9 metros. Lembre-se, a gente tem a linha de 6 metros, que é a área do goleiro, e a linha de 9 metros é aquela que está a linha pontilhada. Então, o que acontece? O jogador ele vai cobrar aqui, ó, que é a linha de 7 metros. Aqui é o gol, ok? Vou fazer o desenho aqui para ver, para tentar ilustrar o que acontece. Os jogadores eles vão ter que ficar fora dessa área, eles vão ter que ficar aqui fora. Tá? E o jogador que está arremessando ele vai ficar aqui, ó, tá? Então os jogadores vão ter que ficar fora dessa linha pontilhada e não vão poder invadir até o jogador arremessar. Depois que o jogador arremessou, aí os jogadores que estavam fora vão poder invadir essa linha de 9 metros. Tiro livre. É ordenado tiro livre no seguinte caso. Tiro livre, gente, é uma falta. Vai acontecer toda vez que o jogador segurar de forma ilegal o adversário ou que a bola tocar no pé e der mais que 3 passos com a bola em mãos. Então, todo tipo de falta, infração que ocorrer, é um tiro livre. Ou até mesmo conduta esportiva, segurar pela camiseta, empurrar o adversário. Bola ao chão é quando você não tem definido quem está com a posse de bola. Quando que ocorre isso? Quando ocorre uma falta simultânea, por exemplo. Nessa situação é bola ao chão. Execução dos tiros. Toda vez que for ocorrer uma execução de um tiro, ou seja, uma falta, uma penalidade, uma cobrança lateral, o jogador adversário tem que estar no mínimo 3 metros de distância, ok? Então aqui a gente tem o texto que eu copiei do regulamento oficial, mas basicamente ele vai dizer isso, gente. O jogador tem que ficar no mínimo 3 metros de distância. Comportamento para o adversário. É permitido, então, utilizar os braços ou as mãos para se apoderar da bola, tirar a bola das mãos do adversário com as mãos abertas, não importando de que lado, bloquear o caminho do adversário com o corpo. É proibido arrancar a bola do adversário com uma das duas mãos ou as duas mãos. Então, toda vez que o jogador adversário tiver com a bola dominada, eu não posso, segurando a bola em mãos, eu não posso ir e arrancar essa bola da mão dele. Eu vou ter que tentar tirar quando ele está quicando a bola ou quando ele está tentando passar essa bola para alguém da equipe dele.
Não posso também bater com o punho na bola. Não posso socar a bola, no caso, quando o jogador adversário está segurando ela. Qual que é a duração oficial de uma partida de handball? Ela é constituída por 2 tempos de 30 minutos, com intervalo de 10 minutos de intervalo. Ou seja, uma partida de handball para pessoas acima de 17 anos de idade, as regras oficiais determinam que ela tem que ser realizada com 2 tempos de 30 minutos, totalizando aí, no caso, 60 minutos de jogo. Qual o número de substituição possíveis dentro de um jogo de handball? Gente, não tem limite. O handball você pode substituir quantas vezes você quiser, desde que você respeite a área de substituição, tá? Quando eu vou fazer uma substituição, não ocorre interrupção, não preciso pedir tempo para fazer uma substituição. O jogo em andamento mesmo, o jogador que tiver em quadra, ele vai ter que sair primeiro, e aí entra o jogador que estava na reserva para poder substituir ele, beleza? Punições. A gente tem aí, desde uma advertência, suspensão, a desqualificação no handball. Vamos entender um pouquinho como que funciona isso. Elas são bastante rígidas também e variam dependendo da intensidade aí que o jogador ou da gravidade da falta que ele cometeu. O cartão amarelo, para que serve? Ele serve como uma advertência. Em geral, ele é usado em reclamações e algumas faltas. Então, neste caso, o jogador vai estar sendo avisado que da próxima vez ele vai receber uma suspensão ou ele pode ser desqualificado, dependendo da gravidade que ele cometer a falta, tá? Cada jogador ele pode receber um amarelo. O segundo amarelo dele, ele vai, em vez de ele receber amarelo, ele vai receber 2 minutos. E coletivamente, por exemplo, se o juiz já deu 2 amarelos para a equipe, o terceiro ele não vai dar mais amarelo, ele vai começar a distribuir 2 minutos, ele vai começar a suspender os jogadores daquela equipe. Por quê? Porque ele vai entender que aquela equipe só está fazendo falta, vai estar querendo parar o jogo toda hora. Então o juiz vai punir essa equipe com uma suspensão. O que é uma suspensão? É 2 minutos. Tá? Então, o 2 minutos ele vai ser dado nessa situação. Então, o jogador que recebe essa punição tem que ficar por fora do jogo 2 minutos. Ninguém pode entrar no lugar desse jogador nessa situação. E o time fica esse tempo com o jogador a menos. Então, vai ser uma punição para o jogador e para a equipe. É importante também destacar, gente, que cada jogador ele pode receber 2 minutos. No terceiro 2 minutos, ele recebe um vermelho. Nesse caso, ele é desqualificado do jogo, ou seja, ele tem que sair fora da quadra. Ele não pode mais jogar o jogo. No caso do cartão vermelho, gente, ele também pode ser dado diretamente. Então, não precisa chegar a uma situação de receber 2 minutos. Se a falta for um pouco mais grave, o juiz pode dar diretamente um cartão vermelho e desqualificar o jogador. Tá? Neste caso de cartão vermelho, o jogador ele é tirado da quadra, ele não pode ficar na quadra, ele não pode ficar nem no banco de reserva. E a equipe vai ficar com o jogador a menos durante 2 minutos. Passados 2 minutos, outro jogador vai poder entrar no lugar desse jogador que estava faltando. Existe também, gente, um cartão azul no handball. O cartão azul é quando ocorre uma coisa muito grave dentro do jogo, por exemplo, uma briga ou uma coisa muito desleal. E o azul ele representa também que o juiz vai fazer um relatório na súmula. O que é isso, professor? A súmula é um relatório feito do jogo, um relatório do jogo. Então, tudo que acontece no jogo vai ser escrito lá naquele relatório. Nessa situação que ocorre uma coisa tão grave assim, vai ser relatado lá. E nessa situação, o jogador que recebeu o cartão azul, ele vai ficar cumprindo pena nos outros jogos. Por exemplo, ele vai ficar sem poder jogar 2, 3, 4, dependendo da gravidade, ele vai até ser excluído do campeonato. Tá? Então, vamos ressaltar novamente aqui, vamos revisar isso. Advertência é cartão amarelo, ok? O jogador é só advertido, é como se fosse um aviso para ele. 2 minutos, ele vai ter que ficar 2 minutos fora do jogo, tá? Sem ninguém entrar no lugar dele. Cartão vermelho, ele é desqualificado, ele tem que sair. Na hora que ele for desqualificado, ele tem que sair. E ninguém pode entrar durante 2 minutos. Depois de 2 minutos, alguém pode entrar, mas esse jogador que foi desqualificado, que recebeu o vermelho, não pode voltar para a quadra. E a gente tem o cartão azul, que é quando o jogador é excluído, é desqualificado do jogo, ok? E ele vai ficar outros jogos também cumprindo pena. Aqui a gente tem umas imagens para ilustrar justamente o que acontece durante o jogo. Esse aqui é o gesto que o juiz faz, da advertência. Advertência novamente. Aqui a gente tem uma suspensão. Isso aqui é bem relativo. Isso aqui pode ser considerado também um caso de vermelho, dependendo da situação. Aqui o juiz
está mostrando que o juiz deu 2 minutos. Ok, esse aqui é o gesto de 2 minutos, mas ele também pode considerar isso um vermelho, dependendo da intensidade que esse defensor entrou. Aqui a gente tem 2 minutos. 2 minutos novamente, segurando o jogador adversário depois que ele já passou. Aqui a gente tem uma suspensão, 2 minutos novamente. E aqui a gente tem uma desqualificação. Ele recebe um cartão vermelho. Tá? Então a gente tem essa situação aqui que eu havia explanado. A gente tem uma situação em que ocorre muita reclamação por parte do técnico ou até mesmo de jogadores, pode ser do banco de reserva ou na quadra. Nessa situação ele pode ser desqualificado também. A gente tem aqui também uma jogada muito de risco, que coloca a integridade do adversário em risco. A jogadora pega ela com o pescoço, isso coloca a integridade do adversário em risco, e nesse caso o juiz pode entender como cartão vermelho. Vamos para a substituição, gente. Essa aqui é a área de substituição, como eu havia falado. Então, o jogador que entrar na quadra, não sendo por esse local, quando o jogador está em andamento, ele vai receber 2 minutos, ok? Vou dar um exemplo aqui. O jogador que estava fora aqui estava muito ansioso para entrar, tá? E ele não esperou o jogador sair para ele poder entrar. E ele entrou aqui. Entrou pelo lugar errado. O que acontece na situação? O mesário para o jogo, avisa o juiz vai tirar um jogador dessa equipe, essa equipe vai ter que ficar com um jogador a menos, ok? Durante 2 minutos. Depois de 2 minutos, eles vão poder colocar alguém. Tá? Então, tem que tomar um cuidado na hora de fazer a substituição. Lembrando que não há limite de substituição no handball, então vocês podem fazer quantas substituições vocês quiserem, desde que respeitem a área de substituição. Os jogadores devem utilizar calçados esportivos e respeitar outras medidas de segurança. Não pode ser utilizado nenhum brinco, anel, pulseira, colar, ou seja, nada que cause risco para a integridade dos adversários e dos jogadores da própria equipe não pode ser utilizado. Geralmente o juiz verifica isso antes de iniciar uma partida. Vamos para alguns conceitos muito utilizados no handball. A gente tem o conceito de engajamento e a gente tem o conceito de flutuação. O conceito de engajamento diz respeito ao movimento de ataque, tá? Então, os jogadores que estão atacando, eles fazem uma movimentação, passando a bola de um lado para o outro e se movimentando, ok? Tentando, com isso, encontrar espaços na equipe que está defendendo e infiltrar e fazer o gol. Então, resumindo, o engajamento é um movimento de ataque buscando fazer o gol. Tá? Eu encontrar um número maior que favoreça fazer um gol. A flutuação é um movimento realizado pela equipe que está defendendo. É um movimento que os jogadores fazem de subir, avançar um pouquinho e depois recuar. Ok? Vocês podem pesquisar na internet, eu vou estar postando alguns links de vídeos aí no Aba também, para vocês entenderem um pouquinho mais o que é engajamento e o que é flutuação. Então, assim, resumido, engajamento, movimento de ataque, ok? Ataque, flutuação, movimento de defesa. Beleza? Eu deixei aqui o conceito, aí depois, se vocês quiserem estudar um pouquinho mais, fica mais claro para poder entender. Vamos para os fundamentos técnicos do handball. A gente tem 8 elementos técnicos aí presentes. Tem a apreensão, a recepção, o passe, o drible, a técnica de marcação, as passadas, os arremessos e as fintas. O conceito de apreensão é ato de segurar a bola com uma das mãos. Apreensão significa aprender, a pegar. Então, eu vou ter que pegar essa bola. Vejam nessa imagem que está ilustrando justamente isso. Ele está segurando a bola. O jogador que tem uma melhor apreensão, ele vai ter uma capacidade melhor de poder controlar essa bola, ok? De fazer um passe ou até mesmo um arremesso. Então, ele é um fundamento muito importante do handball. A gente tem também fatores que influenciam uma boa apreensão, como força, alongamento, tamanho da mão, enfim. Vamos para o outro fundamento técnico. A gente tem a recepção, que é o ato de eu receber a bola com as duas mãos. Essa aqui é a técnica normalmente utilizada quando ela vem em média altura. Quando ela vem mais alto, é claro que essa posição vai mudar, mas normalmente essa posição das mãos para poder amortecer e receber melhor essa bola. Passes, a gente tem, então, os passes, eles podem ser de curta, média ou longa distância, dependendo aí da situação do jogo, e a técnica correta, geralmente, em médias e longas distâncias, é utilizado dessa forma aqui. Então,
faz uma angulação de 90 graus para poder fazer o passe. Esse aqui é um elemento básico da construção de qualquer jogada na hora de fazer um jogo de handball. Fatores que determinam um bom passe, então, precisão e segurança. A gente tem aí outro fundamento muito importante no handball, que é o drible. Vou estar buscando explicar a diferença de drible para finta. Em 2016, isso caiu no Enem, então é importante que vocês entendam o que representa isso. O conceito de drible, gente, significa quicar sucessivamente a bola contra o solo com uma das mãos. Essa ação pode ser realizada com o jogador parado ou em movimento. Ou seja, o fundamento de drible é quando eu estou com a bola quicando ela. Pode ser parado ou em movimento. Isso é um drible, beleza? A finta, gente, é um movimento que eu faço com o corpo tentando enganar o adversário. Ele é diferente, então. O drible é o ato de eu quicar a bola na quadra. Pode ser em movimento ou parado. A finta é quando eu tento enganar o adversário. Eu me movimento com o corpo em uma direção e eu vou para o outro. Tipos de drible, a gente tem as técnicas de marcação. Vamos para outro fundamento técnico. A gente tem as passadas. O conceito de passada é a maneira que o jogador tem para se deslocar com a posse da bola, sem utilizar o drible. Ok? Então, no momento que eu pego a bola em mãos, eu posso dar 3 passos. Lembra que eu havia falado isso? Então, como que começa? Existe uma técnica, uma forma correta de você realizar isso. Por quê? Para que você saia com o posicionamento do corpo da melhor forma, para que o arremesso ou o passe saia mais forte. Então, quem é canhoto tem que começar com o pé direito, dando a passada, e quem é destro tem que começar com o pé esquerdo. Tá? Aqui está uma imagem ilustrando justamente o movimento. Aqui a gente tem o arremesso. É um elemento técnico que visa o gol. Ele pode ser de suspensão, que é este caso aqui, ok? E existe também o arremesso de apoio, que é quando o jogador não tira os pés do chão. Ele está com os 2 pés apoiados no chão, e aí, nessa situação, é o conhecido como apoio. Então, os 2 tipos de arremesso mais utilizados é o arremesso em suspensão e o arremesso de apoio. Aqui a gente tem uma ilustração de como ocorre a finta. Eu havia distinguido anteriormente a diferença entre finta e drible. Aqui a gente tem o conceito e tem uma imagem tentando ilustrar justamente o que acontece. Então, o conceito é a maneira de se desmarcar do seu adversário. Então, é a forma que eu tento enganar ele, fazendo que eu vou para um lado e, na verdade, eu acabo indo para o outro. Isso é conhecido como finta. Vamos fazer uma revisão do que foi visto até agora, gente. Características do jogo. O handball, como vocês podem ter observado, não é uma modalidade que você trabalha partes isoladas, ou eu trabalho só braço, ou trabalho só perna. É uma modalidade que exige muito, exige o corpo todo, um trabalho, um esforço do corpo todo, tá? Tanto dos membros inferiores quanto dos membros superiores. Tempo de jogo, de acordo com o regulamento oficial, 2 tempos de 30 minutos. Dimensão da quadra, de acordo com o regulamento oficial. Sempre que eu vou falar aqui, eu vou levar em consideração o regulamento oficial. Então, a dimensão da quadra é 20 por 40. Número de jogadores, 16 jogadores, sendo 7 titulares e 9 reservas. Substituição, não existe limite de substituição para jogadores, desde que respeitada a área de substituição, ok? Então, no handball, o jogo pode estar em andamento, eu posso substituir quantas vezes eu quiser, desde que o jogador saia e entre naquela área de substituição. Quais são as punições no jogo de handball? Advertência, que é o cartão amarelo, ok? Tenho 2 minutos, que é uma suspensão temporária. Aí eu tenho o cartão vermelho, que é uma desqualificação, não vai para a súmula, ok? O jogador só é tirado do jogo e não pode entrar mais. E eu tenho o cartão azul, que é quando o jogador sai daquele jogo e ele vai ter que cumprir outros jogos de punição. Eu tenho a regra das 3 passadas também, que é uma coisa muito importante no handball. Então, o jogador que tiver com a posse de bola em mãos, ele pode dar 3 passos, depois ele vai ter 3 possibilidades. Vou dar um exemplo aqui. Recebi a bola de alguém da minha equipe, ok? Eu dou 3 passos. O que eu posso fazer depois que eu dou 3 passos? Eu tenho 3 possibilidades. Eu driblo, ou quico a bola, né? Eu passo, ou eu arremesso, tá? Se eu já fiz o drible, aí eu só tenho 2 possibilidades. Então, tem que prestar muita atenção nessa situação. Sistemas defensivos mais utilizados. A gente viu que existem vários sistemas defensivos, só que os mais utilizados são o 6-0 e o 5-1.
Quais são os fundamentos do handball? A gente tem aí a apreensão, a recepção, o passe, o drible, técnica de marcação, as passadas, os arremessos e as fintas. A gente tem dois conceitos básicos muito utilizados de movimentação, as ações das equipes. Uma das ações é o engajamento, que é a ação ou o movimento da equipe que está atacando, buscando superioridade numérica e buscando espaços na defesa para poder fazer o gol. E a flutuação é o movimento da equipe que está defendendo. Tá? A flutuação é o movimento que eu faço de subir e descer, o movimento da defesa. Pessoal, qualquer dúvida, vocês podem postar no fórum, o fórum está aí para isso. Vocês podem mandar mensagem também no AVA, que eu estarei respondendo. Vou postar o link de alguns vídeos de jogos ou de jogadas para que vocês entendam um pouquinho a dinâmica do jogo. O questionário abaixo servirá para poder lançar nota, então vocês preencham esse questionário para eu poder avaliar vocês, ok? Revisem esse conteúdo, tirem dúvida. Bom trabalho a todos. Aqui está a bibliografia, quem tiver interesse em pesquisar mais sobre.